Beleza, pessoal. Então, essa aula eu vou tratar com vocês sobre terminal. Eu vou explicar aqui o que é o terminal, vou falar do terminal do Windows e do Linux também, tá? Então, beleza. Terminal, Windows e Linux. Essa aula aqui eu vou dividir em quatro sessões, tá? A primeira, introdução, a segunda, terminal do Windows, a terceira, terminal do Linux e a quarta, algumas dicas. Então, primeira sessão, o que é o terminal? Vou explicar que tem diferentes terminais, vou falar o que é um diretório. Então, o que é o terminal? O terminal é um programa que recebe os comandos do usuário a partir do teclado e repassa-os às camadas de baixo nível do sistema operacional. É muito utilizado pelos desenvolvedores, mas muito mesmo, tá? Então, assim, a gente está estudando, né, vocês estão estudando para serem desenvolvedores. Então agora vocês já não são mais aquele usuário final, né? O usuário que tem que ficar tudo bonitinho, enfim. Vocês já estão aprendendo um pouco mais da parte técnica, né, da computação. Então, deixa eu até mostrar aqui. Opa, ó. Aqui no Windows, né? Eu tô gravando no Windows, mas já vou falar sobre o Linux. Aqui a gente tem assim essa interface, ó, tá vendo? Uma interface bonitinha aqui que a gente consegue trabalhar, é bonitinha para o usuário, tá vendo? A gente consegue clicar aqui, ver as pastas dos usuários, tudo. A gente consegue ver, ó, aqui tudo certinho. Cadê? Documents. A gente pode vir aqui, mostra as minhas pastas, né? Tem até, ó, desenhinhos, coloridinho, tudo para o usuário. Se eu quiser criar uma pasta, eu posso vir aqui, ó, botão direito, novo, pasta, né? Qual que é o nova pasta? Opa, enfim, né? Aqui, nova pasta, pasta. Isso, então isso aqui é bonitinho para o usuário, tá? Só que o terminal, ele já não vai ser essa interface bonitinha, é uma interface assim, não é nem uma interface, é uma camada assim de um nível um pouco menor, um pouco mais baixo, ou seja, mais computação mesmo, sabe? E é muito interessante a gente ter essa ideia porque é muito utilizado na parte de desenvolvimento. Eu vou falar aqui para vocês, ó, que existe o terminal do Linux e do Windows. Já vou mostrar lá, ó. Existe o terminal do Linux, o terminal do Windows, o terminal do macOS, etc. Cada sistema operacional tem o seu terminal. E cada terminal tem os seus códigos diferentes, mesmo que eles sejam bem parecidos, tá? Eles seguem a mesma ideia, tem alguns comandos em especial, para trocar essa palavra aqui, ó, de códigos para comandos diferentes que vocês vão ver assim que o terminal do Windows e o terminal do Linux, eles são praticamente a mesma coisa, só que tem um detalhezinho ou outro de singularidade, tá? Que eu já vou mostrar para vocês. Vou explicar também aqui sobre diretório, tá? O diretório é uma divisão do disco. É a mesma coisa que pasta, só que no nível mais técnico, pasta local. Então, como assim? Diretório é uma divisão do disco. Então, lá no seu computador tem o HD, né, que é o que a gente chama de disco, porque realmente o HD, ele é um CDzão assim de ferro, um disco, né? Então, lá nesse disco, lá no seu HD, ele, quando você cria uma pasta, ele vai reservar um espaço lá do seu HD, do seu disco, e aquele espaço do disco é onde você vai colocar para você reservado para você colocar os arquivos seus, né? Ali vai ficar reservado aquele espacinho ali. Então, isso que a gente chama de diretório, tá? Ou seja, em outras palavras, é a mesma coisa que pasta, só que num nível mais técnico, tá? E também eu vou estar referindo o diretório para minha pasta local, que está aqui no meu computador, no meu disco, beleza? Então é isso, aqui essa breve introdução, tá? A gente conseguiu ver que o terminal é um programa que recebe os comandos, né, do usuário a partir do teclado e passa para um nível mais baixo. Existem diferentes terminais e a gente viu a definição de um diretório. Agora vamos ver de verdade o que é esse tal de terminal, tá? Ó, do Windows. Esse vídeo eu estou focando no terminal do Windows. Tem o vídeo do terminal do Linux, vou deixar algum lugar por aqui. Mas este vídeo é só para o Windows. Então, nesta segunda sessão do vídeo, eu vou falar sobre como abrir o terminal do Windows e alguns comandos básicos do terminal do Windows. Ó, até coloquei essa fotinha aqui do lado, que é isso aqui que é o terminal, tá?
Então, para abrir o terminal do Windows, a gente pode dar o comando, a tecla Windows mais R editar com CMD, ou pesquisar por CMD no menu. Vamos ver esse primeiro método aqui, ó. Tecla Windows mais R. A tecla Windows é essa teclinha aqui do computador, tá? Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. É essa tecla aqui que fica no nosso teclado lá na parte de baixo, tá? Ó, lá no canto tem o Ctrl, geralmente FN, vai ter o desenho do Windows aqui. Tá? E quando a gente aperta junto a tecla, ó, até tá mostrando aqui, aperta junto Windows e R, ó, Windows e R, ele vai aparecer essa caixinha de comando aqui pedindo por um comando para a gente digitar. E eu vou digitar o comando CMD. Ó, CMD já até tá aqui. E esse CMD vem de command, né? Do inglês comando. Então, vou dar um OK, vou apertar Enter. Ó, perfeito, abriu o terminal aqui do Windows. É isso aqui. Ou temos o segundo método, ó, ou pesquisar por CMD no menu. Eu posso vir aqui no menu, editar CMD, que vai aparecer aqui, ó, prompt de comando. Perfeito, é esse aqui mesmo, tá? Os dois é literalmente a mesma coisa. Então, é assim que a gente abre o terminal do Windows e vamos para alguns comandos básicos do Windows, tá? Eu vou falar sobre esse comando dir, o cd, mkdir e o code ponto. Esse comando dir, ele vem de directory, que ele vai listar o que você tem no diretório onde você está. Então vamos analisar uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Aí, consegui aumentar para vocês. Esse aqui é o meu caminho absoluto. Então eu estou aqui no disco C, e dentro do C tem a pasta users, e dentro da pasta users tem a pasta Alexar, né, de Alexandre, aí, mas meu computador é Alexar, tá? E agora, se eu der o comando dir, ele vai listar tudo que eu tenho dentro do meu repositório Alexar. Ó, aqui ó, dei o comando dir, o volume na unidade C é a Acer, o número de série blá blá blá, pasta C users Alexar. Então, dentro de Alexar, eu tenho tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui, beleza? É essa parte aqui. Vamos ver na interface para comparar? Ó, eu estou aqui no este computador, Acer, né? O C. Ver aqui usuários, Alexar. Olha só, vou até deixar a tela meio a metade metade aqui. A gente consegue ver. Esse diretório, existe um diretório ponto, existe um diretório ponto ponto, tá? Que são coisas, diretórios ocultos de sistema, e tem esse diretório ponto Android. Ó aqui na interface o ponto Android aqui do ladinho, tá? A gente tem a o diretório ponto Arduino IDE, olha aqui na interface ponto Arduino IDE, e assim por diante, tá? Então eu quero que vocês entendam que tudo que tem aqui no diretório, no terminal, é o que está aparecendo aqui na interface, tá? Só que é aquilo que eu falei para vocês, a interface é para ficar bonitinho para o usuário, né? Para o usuário final. Só que agora a gente está estudando a parte mais técnica do computador, né? Então a gente tem que, né, começar, nesse momento a gente tem que aprender a usar o terminal. Então tá. Pronto, expliquei que esse comando dir, ele vai mostrar tudo que está no diretório onde nós estamos. Próximo comando é cd e o nome do diretório. Esse cd vem de change directory, ou seja, mudar de diretório. Então aqui, ó, eu estou no usuário Alexandre. Imagina que eu quero entrar dentro, ó, desse diretório documents aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar o comando cd espaço documents e vou dar um enter. Pronto, agora entrei dentro de documents, tá? Tudo que eu fizer aqui em documents, estou dentro de documents. Ó, vou dar um dir aqui para ele mostrar tudo que tem dentro de documents, beleza? Então, ó, se eu estou dentro de documents, dei o dir, mostrou tudo que está aqui. Vamos ver na interface agora? Ó, na interface, para eu entrar dentro de Documents, eu tenho que só dar dois cliques aqui. Tá? Mas olha só que interessante. Quando eu vim aqui em Documents e dei dois cliques, por trás dos panos,
o computador ele deu esse comandinho dir aqui, tá vendo? Porque vamos pensar, o que que é mais fácil para o usuário final? Trabalhar com essa parte visual aqui, essa interface visual, ou dar esse comando dir aqui? Claro que é a interface, só que alguém precisou programar essa interface, tá? Foi uma pessoa desenvolvedora ali. Então a gente está começando a pensar como desenvolvedores, tá bom? Ó, dei dentro aqui quando eu estou dentro do Documents, eu dei o dir, né, para mostrar, listar o que tem dentro de Documents do repositório onde eu estou, desculpa, do diretório onde eu estou. Ó, e nessa pasta, C Uses Alexar Documents, tem o diretório oculto, né, o ponto, ponto. Ó, tem o diretório ED1, ó, o meu diretório aqui na interface. Tem o diretório My Project, ó, aqui em My Project. Tem o diretório Nova Pasta e assim por diante. Bom, então, esse comando cd e o nome do repositório é quando eu quero entrar em um repositório ali de onde eu estou. Eu ensinei para vocês em HTML as tags pai e as tags filhas, né? A gente pode usar essa analogia aqui também. A gente pode pensar que esse diretório documents é um diretório filho do diretório Alexar, tá? Porque esse documents está dentro de Alexar. Da mesma forma que Alexar está dentro de users, tá? E ó, todos esses aqui são diretórios filhos de quem? De documents, tá? A gente está começando a ver essa parte mais sistêmica, né? Mais de sistemas do computador. Então, imagina que eu quero entrar aqui, ó, dentro desse diretório repo underline teste, vou dar cd, repo underline teste, vou dar um enter, show, tô aqui, beleza? Próximo comando é esse aqui, ó, cd ponto ponto barra. A função dele é voltar para o diretório pai, tá? Vocês estão vendo aqui que eu estou dentro de repo underline teste. Se eu quiser voltar para esse documents, eu tenho que dar um cd ponto ponto espaço ponto ponto barra e olha, ele voltou para documents. Beleza? Isso aqui é bem legal. Vamos lá. Próximo. mkdir, nome novo diretório. Esse mkdir vem de make directory, que em inglês é criar diretório. Então, quero criar um diretório. Para eu criar aqui, ó, estou em Documents, posso dar um mkdir e o nome da pasta, né, do diretório que eu quero criar ali. Por exemplo, pasta underline mkdir, né? Esse vai ser o nome da minha pasta. Vou dar um Enter. E ó, aqui na interface ele até criou. Ah, vocês não estão conseguindo ver porque tá com a minha fotinha aqui, né? Mas ó, aqui na interface já criou esse pasta mkdir, beleza? Ó, no terminal se eu der um dir, ó, ele já apareceu aqui pasta mkdir, beleza? Então assim, na interface, o que que eu poderia fazer? Eu poderia vir com o botão direito, novo, pasta, e eu posso colocar o nome, por exemplo, minha pastinha. Vou dar um Enter. E olha só que interessante, por trás dos panos, quando eu fiz isso de nova pasta, ele rodou um comando mkdir e o nome que eu dei aqui. Estão conseguindo ver que legal? Ó, vou dar um dir no terminal e cadê? Minha pastinha, ó, já acrescentou aqui, beleza? Então, é isso. Esse comando mkdir, ele cria um diretório para você. Deixa eu excluir um pouco de coisa aqui que eu estou com um monte de lixo que eu fui criando, testando aqui. Beleza, pronto, vou ficar só com essas pastas. Ó, excluir, vou dar um dir aqui. E também tem o comando para remover os diretórios, né? Mas isso não é o importante para a gente agora. Eu só estou dando essa introdução ao terminal para vocês. Então já vou fechar a interface, porque a gente não vai precisar mais dela. Vamos ficar só com o terminal. Beleza? Então é isso aí. É... E aqui tem esse outro comando code ponto, tá? Esse comando code ponto, ele serve para abrir o diretório atual no VS Code.
Então vamos ver aqui o seguinte. Epa, olha lá. Estou em Documents. Vou dar um dir. Tá, vou fazer um mkdir aqui. Vou criar um diretório chamado teste, a pasta teste. Pronto, dou um enter. Ó, dir, ele criou aqui a minha pasta teste. E eu já vou dar uma dica, né? Antes de eu dar o code ponto, eu vou pular aqui para frente e vou dar uma dica. Aqui, ó. Vou lá para a seção 4 de dicas. A dica um: a tecla Tab vai ser sua melhor amiga nesses momentos. Eita, de novo que tá meu videozinho aqui, ó. Ah, é, pronto. A tecla Tab vai ser sua melhor amiga nesses momentos. Por quê, ó? Aqui o computador ele é extremamente, absurdamente sistemático. Então, se você escrever uma letra errada, por exemplo, se eu der aqui, ó, CD test, ó, sem a letra E, ou colocar aqui assim, ó, tete, né, esqueci da letra S aqui, cometi um erro de digitação, se eu der um enter, ele vai dar erro. Ele vai falar, ó, o sistema não pode encontrar o caminho. Por quê? Porque não existe uma pasta chamada tete dentro de Documents. Tá? Então ali precisa ser exato, perfeitamente exato o nome. Por isso, se eu der um CD e aqui eu tenho o T, eu posso apertar a tecla Tab, que ele vai completar automaticamente para mim os nomes. Então, ó, ele vai procurar tudo que começa com T. Eu tenho a pasta TAD, tenho a pasta teste, tenho a pasta tic-tac-toe. Ó, estou apertando o Tab e ele vai completando para mim, vai me sugerindo algumas coisas. Então aqui, ó, isso aqui é muito bom, porque quando eu aperto Tab e faz o autocomplete aqui do computador, completa automaticamente, isso diminui muito a probabilidade de eu cometer um erro de digitação. Tá? Então isso aqui vai ser muito útil para mim, beleza? Então, dei aí a primeira dica para vocês, que vai ser muito útil. Então, vou dar um Enter aqui, entrou na pasta teste, e agora sim que eu vou vir aqui, vou dar esse último comando code ponto, ó, code ponto, dou um enter, e ele vai abrir o VS Code no diretório que a gente tinha, né, selecionado, né, que a gente estava com o diretório aberto ali. Ó, aqui teste, eu posso fazer o que eu quiser, igual a gente já sabe, né, criar arquivos, tudo mais, tudo em teste. Porque assim, antes vocês lembram que a gente fazia? A gente abria o VS Code desde o zero, né? É, o meu já salvou aqui, mas a gente tinha que dar Ctrl K, Ctrl O, procurar a pasta para a gente salvar, né? Um open folder. Então, tudo isso. Agora a gente já aprendeu como que faz isso por linha de comando. Bom, então é isso, gente. Isso é o terminal do Windows. A gente vai estar trabalhando agora. Esse 3 já vou passar, tá? Eu vou dar a última dica aqui, ó, dica 2, que também é muito bem interessante. Dica 2. Ao apertar a seta para cima, ele vai repetir o comando anterior. Isso aqui é bem interessante, bem legal também, porque ó, se eu apertar a tecla para cima, ó, tecla para cima, seta, tecla para cima. Essa tecla mesmo do seu teclado, ó. Aqui a setinha para cima, se eu der a setinha para cima lá no terminal, ele vai repetindo os comandos. Então, ó, apertei para cima, eu estou esperando aqui. Qual que é o último comando que eu dei? É o code ponto. Então, ó, se eu apertar para cima, ele repete esse code ponto. Se eu apertar para cima de novo, ele vai repetir o penúltimo comando. Qual que foi? CD teste, ó, para cima CD teste. Se eu apertar para cima de novo, ele vai repetir o antepenúltimo código, que foi CDTT, né, ó, que eu tinha errado de propósito, ó, CDTT. Então é como se fosse uma escadinha. Se eu aperto a seta para cima, ele sobe um degrau, né? Ele vai no último comando. E o contrário também, se eu apertar a seta para baixo, ele vai descendo a escadinha, ele vai voltando para os últimos comandos, ó. Depois de cdtt, aqui onde está o meu mouse, se eu apertar para baixo, ele vai repetir o próximo comando, cdtest. Se eu apertar para baixo de novo, code ponto, tá? Então isso vai ajudar bastante a gente.
Então gravem, gente, esses comandos aqui de terminal. Eu fiz questão de mostrar para vocês aqui esse aqui no Windows, porque provavelmente no computador de vocês tá o Windows instalado, né? Aqui o meu computador também, ele é mais fácil, mais visual de trabalhar. E então aqui esse é o terminal do Windows. Agora eu vou fazer também, vou gravar o vídeo do terminal do Linux, porque é o que a gente usa lá nos laboratórios. Lá no colégio é tudo terminal do Linux. Então eu vou gravar para vocês aqui. Só deixa eu interromper. Aí, pessoal, então agora eu tô no Linux, né? Eu tenho o Linux instalado no meu computador também, ó, só para mostrar para vocês. Até agora eu gravei o vídeo para vocês no Windows, mas agora eu reiniciei o computador, acessei o Linux no meu computador e vou mostrar para vocês o terminal no Linux. Tá? Eu fiz assim a questão, vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa, mas eu fiz questão de gravar esses, né, no Windows e no Linux para vocês verem, porque às vezes é um pouquinho diferente, então para que fique bem exatamente, né, bem certinho para vocês. Vamos ver, isso aqui eu já mostrei, sumário já mostrei, a introdução do terminal já vi, terminal do Windows já mostrei para vocês como abrir, tudo certinho. Isso aqui que eu quero, terminal do Linux. Eu vou ensinar como abrir os comandos básicos também, tudo que eu já fiz no Windows, só que agora eu vou fazer agora no Linux. Para abrir o terminal do Linux, você pode clicar no ícone do terminal ou pesquisar por menu no terminal. O ícone, ó, eu quero que vocês acompanhem o cursor do mouse aqui, ó. O ícone é esse primeiro, esse aqui embaixo. Vocês estão vendo que é um quadradinho preto com um sinal de dólar e um underline, ó. Eu estou repousando o mouse em cima dele. Ele mostra, ó, terminal, usar a linha de comando. Eu posso clicar aqui, ele abriu aqui para mim o terminal. Ou também eu posso pesquisar no menu por terminal. Eu posso clicar aqui, ó, no menu, digitar terminal. Aparece aqui, os dois vão dar literalmente a mesma coisa. Pronto. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Beleza. E os comandos é praticamente a mesma coisa. Lembra que eu falei que cada sistema operacional eles têm praticamente o mesmo comando? Só tem uma ou outra singularidade? Então vamos ver aqui. Aqui no Linux, opa, o comando ls, tá? Deixa eu descer aqui. O comando ls, que é de list, que ele vai listar o que tem no diretório que você está. Então, enquanto lá no Windows o comando é dir, aqui no Linux o comando é ls. É literalmente a mesma função, só que no Linux é ls. Tá? Então, ó, se eu vir aqui e dar um ls, eu tô aqui, ó, o meu usuário Alexandre, @Alexandre, _NIT, blá blá blá. Dei um ls, ele vai mostrar tudo que tem dentro de Alexandre. Se eu dar um dir, ó, ele já mostra uma coisa diferente. Então vamos usar ls aqui que é o, né, isso aqui, ó, dir já ficou tudo zoado aqui. Vamos usar ls. E mesma coisa, mesma ideia, a gente também tem aqui, ó, a interface bonitinha para o usuário final, mas a gente vai usar aqui linhas de comando. E é só isso que tem de diferente, tá, gente? Só isso. O CD, nome de usuário é a mesma coisa, change direct, a gente vai mudar para o diretório onde está. Também que eu quero entrar aqui dentro desses documentos, eu vou dar um CD, D maiúsculo, ó, doc, dei o tab, ele completou para mim automaticamente, deu o enter, pronto, entrei aqui em documentos. Vou dar um ls, ó, tem algumas coisinhas dentro de documentos. Se eu der o próximo comando cd ponto ponto barra, ó, cd ponto ponto barra, voltei pro meu diretório pai, ali pro usuário final. MKL, então tá bom, vamos lá, cd, vou voltar aqui para documentos. Ó, uma coisa interessante aqui, aqui, tô no usuário pai, vou dar cd, d maiúsculo, ó, melhor, vou dar um ls. Vocês estão vendo que eu tenho a pasta documentos e downloads. Veja que essas duas pastas começam com DO, tá vendo? DO. Então se eu der um cd D e eu dar um tab, ele vai aparecer, ó, DO, tá? Porque ele precisa de alguma coisa a mais para me sugerir. Ele não vai sugerindo igual no Windows, tá?
Mas aqui eu dei um tab, ó, eu vou dando vários tab, ele até fala, ó, pelo amor de tudo, usuário burro, escolhe alguma coisa, ó, tem documentos e downloads. Qual desses dois você quer? Ah, eu vou acrescentar o C, e agora downloads não tem C, né? É só documentos. Vou dar um tab, agora ele vai completar automaticamente para mim. Agora ele se encontrou. Dei um enter, entrou ali dentro de documentos. Vou dar um ls, beleza. Agora o comando mkdir. Ó, mkdir, nome do novo diretório, make directory para criar o diretório. Vou dar aqui, ó, mkdir, diretório Linux, underline Linux. Vou dar um enter, criou ali, beleza. Ó, ls. Ó, aqui o meu diretório, diretório Linux. Então, deu certo, tá bom? O que é mais? Code ponto. Ó, vou dar ali o code ponto. Deixa eu entrar aqui, cd, diretório Linux, code ponto. Ele vai abrir o VS Code no diretório Linux, que era o diretório que eu estava. Tá? Eu posso mexer aqui tudo certinho. E também, pessoal, eu trouxe aqui um comando apt-get, tá? Esse apt-get, ele chama as bibliotecas do apt, né? O apt é o Advanced Package Tool, ou seja, pacote de ferramentas avançadas. Isso aqui vai ser muito útil para na próximo vídeo que eu estou fazendo para vocês, quando a gente quiser instalar o Git no nosso Linux, tá? Então, a gente não vai usar ainda esse apt-get, mas guarda aí no coração de vocês, tá bom? Que a gente já vai usar. E é isso, ó, as dicas eu já dei, dica 1 do tab e dica 2 das setas. E é isso, pessoal. Então, essa é a aula de terminal, né? Uma introdução aqui. Já deu para vocês verem os conceitos básicos. Então, só para revisar. Terminal é um programa, né, que ele pega os comandos de teclado do usuário e passa para um nível mais baixo do sistema, algo mais técnico. A gente viu que cada sistema operacional tem um terminal, né? Eu apresentei para vocês o terminal do Windows e o terminal do Linux. No terminal do Windows, a gente pode acessar dando o comando Windows R e apertar CMD, dar um OK, ou procurar lá no menu por CMD. E também a gente viu que para abrir o terminal do Linux, a gente pode só clicar no ícone ali embaixo ou procurar no menu também terminal. A gente viu que é tudo bem parecido, só no Windows que é dir e no Linux que é ls, né, para listar. Mas cd é o nome do diretório para entrar, cd ponto barra para voltar, mkdir é o nome do repositório para criar um repositório, code ponto para abrir no VS Code o repositório que nós estamos, e no Linux tem o apt-get, que é uma biblioteca que a gente já vai, né, já vai ver no próximo vídeo de Git com Linux, tá bom? Então é isso, gente. Ó, pelo amor de tudo, pratiquem muito, porque é só assim que vocês vão conseguir gravar. Anota no caderno de vocês, pratica bastante para vocês conseguirem gravar. Beleza? Isso aí, vamos pro próximo vídeo.